Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito da lei de Ohms. A lei de Ohms obedece àquela formulinha que a gente chama de Rui, sabe o Rui? Então, R igual a U sobre I, R igual a U sobre I. A gente tem que a resistência é medida em ohms, nós temos que a tensão, que é a DDP, é medida em volts, e a corrente em ampere. Só que, ó, esse carinha aqui, a gente vai usar ele tanto quando a resistência for variável e quando não for variável. Olha só, se eu falar para vocês que a resistência é equivalente, a gente vai falar que ela obedece à lei de Ohms. A lei de Ohm. Como assim, professor? Imagina que eu tenho um gráfico. E nesse gráfico, eu tenho a tensão em volts em função da nossa corrente e a corrente em ampere. Se esse gráfico for uma linha reta, independente da divisão que eu fizer, por exemplo, vamos pegar alguns valores aqui. Vamos supor que aqui seja 1, que aqui seja 2 e que aqui seja 3. Se eu falar aqui para vocês que do outro lado é 1, se eu calcular essa proporção, o R igual a U sobre I, que é a resistência, que é a lei de Ohms que a gente fala, R igual a U sobre I, na reta vai ser sempre igual. Então, se eu tenho aqui a resistência, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho a tensão igual a 1 volts e eu tenho a corrente igual a 1 volts. Se eu calcular, o R vai ser 1 sobre 1, que é igual a 1 ohms. Então, em todo lugar, a gente vai falar que é igual a 1 R, 1 ohms, a resistência. Então, se eu pegar com 2 aqui, ó, e eu não tenho do outro lado, vamos supor que a gente não saiba que aqui é 2, e eu chamar aqui de o 1, se eu quero calcular esse cara, eu já tenho a resistência que a gente calculou aqui, e a resistência é sempre igual para todo mundo. Então a gente pode falar que o U2, ó, se eu quero calcular o U2, eu jogo lá para cima o I, ó. Aí vai ficar o U igual a R vezes I. Fazendo esse cara aqui, o URI, a gente vai fazer assim, ó. O 1 é igual o R1 vezes o I1. Ah, e quem que é o I1? A gente vai colocar que é esse cara aqui, ó. Legal. Então, ó, o 2 vai ser igual. Quem que é a resistência? A gente tem que é equivalente. Então, a resistência é igual para todo mundo lá dentro. Então, é igual a 1 ohms. Então, é 1. Qual que é a corrente? Ah, a gente tem que a corrente nesse carinha aqui, ó, que a gente chamou de 1, é igual a 2. Então, 2. Então, ó, o I2 é igual a 2 volts. Esse carinha aqui, ó, proporcional. Então, aqui é 2. Ah, se aqui é 1 e aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 2, e o próximo, quem que vai ser? Ah, professor, vai ser o 3, obviamente. É o 3 volts. E, pessoal, esse carinha aqui é o que a gente chama de lei de Ohms. Mas, pessoal, nem sempre vai ser equivalente. Por exemplo, eu posso ter um gráfico onde nós temos a variação da tensão em função da corrente. Aqui eu vou chamar de U em volts e aqui eu vou chamar de I em ampere. Aí eu posso ter uma curva desse jeito aqui, ó, sem problema nenhum, aonde pode variar a tensão, a resistência em função da tensão e da corrente. Olha só, vou pegar uns valorizinhos aqui para a gente tentar ensaiar. Eu vou pegar aqui é 3 amperes e aqui eu vou pegar que são 9 volts. Se eu pegar esses valores aqui, dá para eu calcular qual que é a resistência nesse ponto aqui? Dá para calcular. E a fórmula que a gente vai usar é exatamente a mesma. R igual a U sobre I. Se eu quero achar a resistência nesse ponto, o U a gente tem que é 9 e o I nós temos que é igual a 3. Então o R é igual a 3 ohms. Ah, só isso, professor, só isso. Só que ele é variado em função do tempo. Se eu pegar uma outra resistência aqui, num outro ponto aqui, pode ser que dê diferente. Por exemplo, vamos supor que nesse ponto aqui, vamos colocar que são 5 volts e vou colocar que é 1 ampere. Se eu for colocar aqui, a resistência vai ser maior. Então, se eu for colocar, eu vou calcular a resistência desse ponto. A resistência do ponto vai ser igual a U sobre I, que a resistência é igual volts
5 volts sobre a corrente, 1 ampere. Então eu tenho que a resistência naquele ponto são 5 ohms. Então a resistência, quando não obedece à lei de ohms, ela vai ser variada em função da nossa corrente. Então a gente pode calcular ponto a ponto a resistência de um circuito onde o resistor não é uniforme e não respeita a lei de ohms. E pessoal, só para a gente saber que quando a gente está falando de R igual a U sobre I, aqui dentro a gente vai colocar sempre a tensão, que no caso, a DDP do circuito, se a gente pegar entre dois pontos do circuito, pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí depende do sentido que a gente vai pegar a nossa diferença de potencial, que é a corrente, no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com corrente contínua. Então, o sentido importa, tanto que se eu ligar um motorzinho com fio invertido, ele vai inverter a rotação. Agora, quando a gente fala em tensão, a tensão nós estamos adotando sempre o sinal positivo da nossa continha. Então, aqui dentro, nós vamos sempre colocar o valor positivo em modo.